Olá pessoal, seja muito bem-vindo. Estamos na aula número 5 da nossa trilha estatística, onde nós vamos falar sobre dispersão e incertezas. Nessa aula, nós vamos tocar em assuntos como variância e desvio padrão aplicados à mineração. E, como abertura, eu digo uma coisa: o número não diz tudo. Na aula passada, nós vimos que a média pode enganar. Hoje nós vamos entender por que dois processos com a mesma média podem ser completamente diferentes. A pergunta de hoje não é quanto vale o número, é quanto ele varia. E aqui vai uma dica: processo bom não é o que tem valor alto, é o que é previsível. Então, um erro muito clássico de só olhar para o valor central pode levar a uma tomada de decisão equivocada. Dois processos com a mesma média, mesmo teor médio, mesma produção média, mas um é estável e o outro oscila violentamente. Quer um exemplo disso aí? Teor médio mensal igual, comportamento diário totalmente diferente. A média responde quanto, a dispersão responde como. E é isso que é o importante a gente analisar e o que vamos ver nessa aula. E, como primeiro ponto, nós temos o quê? A amplitude, que é a primeira noção de dispersão. A forma mais simples de enxergar a dispersão é pela amplitude. A amplitude é a diferença entre o maior valor e o menor valor. Um exemplo aí: maior valor 36,26 e o menor valor 8,82. Então, o que a amplitude diz? Diz que existe 27,44, ou seja, mostra que existe uma grande distância entre o maior e o menor valor. E a amplitude, ela vai mostrar o tamanho do intervalo, mas ela não vai explicar como os dados se distribuem dentro dele. Para isso, nós precisamos entender o conceito de dispersão. Dispersão nada mais é do que o espalhamento dos dados. Ela mede regularidade, previsibilidade e risco operacional. Dados concentrados e dados espalhados. Vejam essa imagem aí atrás de mim. Então, você tem um conjunto A com baixa dispersão, ao lado tem o conjunto B com alta dispersão. E a variação real disso aí no mundo da mineração? Qual que é o impacto? Na mineração, a dispersão nunca é apenas matemática, ela pode indicar mudança litológica, erro de amostragem, frente de lavra heterogênea, falha operacional, descontrole de processo, problemas de alimentação da planta, instabilidade na produção e variação no consumo de equipamento. Um exemplo disso: um caminhão pode ter consumo médio aceitável, mas se alguns dias consome muito acima do normal, algo precisa ser investigado. E o problema pode estar no trajeto, na carga, no motorista, na manutenção, na condição de pista ou no tempo parado com o motor ligado. Onde há muita dispersão, há uma história técnica esperando para ser investigada. E a média vai te mostrar o que eu sinto. A dispersão vai mostrar o comportamento ao redor desse centro. Onde existe dispersão alta, existe risco técnico. E o segundo conceito que nós vamos ver aí é a variância, o quanto os dados se afastam. A variância mede o quê? Ela mede o afastamento médio dos valores em relação à média. Ela não é intuitiva sozinha, é base para o desvio padrão. A variância é técnica, o desvio padrão é interpretável. Vamos entender agora como é que funciona o desvio padrão. Então, vejam essa imagem aqui atrás de mim. Desvio padrão é a distância entre um valor observado e a média. Então, por exemplo, se eu tenho uma média 15 e o valor observado é 18, o desvio padrão vai ser 3. Um outro exemplo aí, média 15, valor observado 12, o desvio padrão vai ser
-3, ou seja, valores acima da média têm desvio positivo e valores abaixo da média têm desvio negativo. O desvio ele mostra o quanto cada valor se afasta da média. Quanto maior, mais instável, menos previsível. O teor médio aqui, ó, mais um exemplo para vocês, 0,90, desvio padrão, 0,02, você tem o quê? Um processo controlado. Se esse desvio for em torno de 0,15, você tem um processo caótico. Então, o técnico, né, o profissional técnico, aquele que está na frente, ele tem que entender esses números, tem que entender a importância da estatística para análise de todas essas variáveis e tomada de decisão assertiva. O desvio padrão alto não é um detalhe, ele é um aviso. Ó, tem alguma coisa errada acontecendo aí, presta atenção. Vai procurar aí que você vai encontrar alguma coisa errada. E comparando esses dois processos, nós temos o processo A com a média de 0,90, 0,03 e o processo B com a média de 0,90 e um desvio de 0,18, eu te pergunto, qual você escolheria? Deixa aí nos comentários aí. A conclusão clara para isso aí, ó, processos com a mesma média podem ter riscos completamente diferentes. E qual que é a ligação disso tudo com a mineração? Onde que vai aparecer isso aí? Vai aparecer na recuperação metalúrgica, na estabilidade de moagem, no controle de teor, no consumo energético e muitos outros. Alta dispersão gera retrabalho, perda e conflito. Vamos falar um pouco da incerteza, risco e decisão. A incerteza ela é diferente do erro. Incerteza é igual limite de confiança do dado. Então, se eu tenho uma amostragem ruim, um processo instável ou uma medição deficiente, eu vou ter o quê? Uma incerteza aí. E o número sem certeza declarada é chute, chute bem vestido. A dispersão como risco financeiro, dispersão alta gera quebra de contrato, perda de recuperação, penalidades, decisões defensivas. Gestão não teme média baixa, teme imprevisibilidade. E como é que um técnico profissional vai entender e vai ler isso? Ele vai entender que o desvio padrão é uma medida que resume o quanto, em média, os dados se afastam da média. O foco aqui é só conceitual, por enquanto. Nós vamos ver esses detalhes quando estivermos trabalhando com Excel. Inclusive, já tem uma aula do Excel aí, né, que eu já postei para vocês. Quem ainda não viu, volte lá e vai ver. E, na sequência, nós vamos trazendo Excel intercalado a essas aulas para ilustrar melhor tudo aquilo que estamos falando aqui. Então, desvio padrão baixo, você tem os dados mais próximos da média. Desvio padrão alto, eu tenho os dados mais espalhados. Quanto maior o desvio padrão, maior a instabilidade dos dados. O desvio padrão ele é como um termômetro da instabilidade dos dados. E como é que ele aplica na mineração? É a produção diária. Em baixo desvio padrão, a operação é mais previsível. Se o teor tem alto desvio padrão, o planejamento precisa ficar atento. Se o consumo de combustível tem alto desvio padrão, pode haver desperdício ou falha operacional. Estão entendendo como é que o profissional técnico tem que trabalhar com esses dados, com esses números, e entender o que cada um deles quer dizer? Então, a leitura profissional é a seguinte: desvio padrão é indicador de controle, indicador de maturidade do processo e base para decisão conservadora. E aqui eu vou deixar um checklist para vocês. Esse desvio é aceitável? Ele está aumentando? Eu assumiria esse risco? E aí entra você. Agora, se você não sabe lidar com esses dados, não entende ainda, continue na nossa trilha aqui que você vai ficar expert em análise estatística aplicada na mineração. Tem conexão disso com o Excel? Imensa, muita. Então, no Excel nós podemos calcular média, maior valor, menor valor, amplitude, desvio em relação à média, desvio padrão.
Mas a aula prática nós vamos ver mais adiante. Portanto, não deixe de acompanhar essa série, essa trilha de estatística e, aos domingos, as aulas de Excel. O Excel ele não pensa pelo técnico, ele apenas calcula aquilo que o técnico souber perguntar. E aí vai um detalhe importante: se você fizer a pergunta errada, a resposta pode vir errada. E não é o Excel que errou, é você que não soube perguntar. Então, resumindo, na mineração a média pode tranquilizar, mas a dispersão obriga o técnico a pensar. Por que um processo não é confiável apenas porque tem uma boa média? Ele é confiável quando apresenta estabilidade, repetibilidade e controle. A média mostra uma fotografia, a dispersão mostra o movimento. E o técnico do futuro, esse que tem que estar preparado para a demanda que as empresas necessitam, ele precisa aprender, você precisa aprender a enxergar este movimento. Quem olha apenas para a média vê um número, quem analisa a dispersão começa a enxergar o processo. Então, meus amigos, hoje você aprendeu que não existe decisão sem risco e não existe risco sem dispersão. Na próxima aula, nós vamos entender por que muitos processos seguem um padrão conhecido, que é a distribuição normal. Resumindo tudo, a média informa, o desvio padrão alerta e a decisão protege. Até o nosso próximo encontro.